Bem-vindos ao programa, senhores telespectadores. Acho que já todos perceberam que estamos em Évora. Claro que este é o famoso Templo de Évora. É uma espécie de ex-libris da cidade. Por sinal, toda a gente lhe chama o Templo de Diana. E toda a gente sabe que não é de Diana. Mas esses erros inventam-se e depois ficam para sempre. Quero dizer-lhes que não foi para lhes mostrar o templo que toda a gente já viu, ou com os seus próprios olhos, ou nas fotografias. Não foi para isso que viemos a Évora. Foi para mostrar qualquer coisa nova e diferente. Imaginem que agora se descobriu que à volta do templo, vêm as escavações, havia nem mais nem menos que um espelho d'água. Vão refazê-lo. Estão os trabalhos em curso. É uma iniciativa da Câmara Municipal. Pessoas ligadas às escavações e aos trabalhos e um técnico a quem agradeço muito a colaboração que deu ao programa, o Sr. Dr. Rui Arimateia, deu uma informação curiosíssima. Quando andavam aqui a escavar estes buracos, apareceu, imaginem o quê? Imaginem. A mão de uma deusa. Uma mão feminina com dois finos anéis sobre os dedos que segura algo, bom, os arqueólogos, cada um diz sua coisa, eu por agora ainda não sei bem o que é. Quero dizer é o seguinte, isto lembra muito aquela nossa ida à Figueira de Castelo Rodrigo. Lembram-se daquele templo das águias, se os abutres falassem. E aquela mão tornou possível identificar o templo como um templo a Juno. Juno, a deusa mãe, o ventre fecundo, a fertilidade da terra. Eu acho que esta mão permite pelo menos esta hipótese. Quem sabe se este templo não seria a Juno? Ou quem sabe a Ceres, porque a Évora também se chamou Ébora Cerealis. Ceres. De qualquer maneira, começamos a estar na pista da verdade. E a verdade encontra-se assim, trabalhando, escavando. Mas vou continuar a dizer-lhes coisas sobre o templo chamado de Diana. Logo a seguir ao templo romano, eu penso que o mais antigo monumento de Évora é este Paço de São Miguel. Paço de São Miguel, a que mais tarde se chamou Palácio dos Condes de Basto. Era já aqui a residência dos emires mouriscos, antes da conquista de Évora por Geraldo Sem Pavor. Portanto, foi aqui, no antigo Paço dos Emires, que se veio instalar Dom Afonso Henriques. Depois ele deu isto aos cavaleiros de Évora, porque, é claro, era uma terra de fronteira, era preciso combater rudemente, e isto esteve nas mãos dos cavaleiros de Évora, até que eles passaram para Avis, aí passámos a chamar-lhes Ordem de Avis. Isto ficou um passo dos reis. Aqui estiveram, por aqui passaram, Dom Sancho I, Dom Afonso II, Dom Sancho II, Dom Afonso III Bolonhês. Aqui esteve seguramente Dom Dinis, Dom Afonso IV. Aqui, até ao reinado de Dom Duarte, isto foi o Paço Real. E ainda depois disso, olhem, por exemplo, foi aqui, nesta casa, que esteve o jovem rei Dom Sebastião. Saía ali por umas escadinhas para ir à universidade. A universidade que o tio dele, Cardeal Dom Henrique, tinha fundado.
é claro que depois disso, isso foi há muito tempo, o paço caiu em ruínas, isto aqui há 50 anos, era um pardieiro escalavrado, entaipado por sórdidas paredes, e estou a falar nisto porque é dos factos positivos que é preciso lembrar. Deve-se a um particular, Vasco Vilalba, ter adquirido isto num leilão, ter restaurado carinhosamente e restaurado com uma exatidão enorme esta sala em que estou a falar. Como veem, é uma sala circular, tem tetos da primitiva, quer dizer, da época do Conde de Basto. Eles estão assinados e datados. Estes tetos foram pintados por um pintor de Évora em 1578. São, portanto, contemporâneos do Camões. E é só isto. O pintor pintou no teto cenas que vêm nas metamorfoses do Ovídio, cenas que inspiraram o próprio Camões. As metamorfoses tinham sido publicadas aqui em Évora, numa tradução portuguesa, poucos anos antes, e o pintor pô-las neste teto. A pintura que chegou até hoje é rigorosamente a da época camoniana. Aliás, é muito curioso, ali, por exemplo, vem a Princesa Danae. A Princesa Danae está ligada a uma história mitológica que agora não vou contar, mas reparem como eram os navios. Eram exatamente iguais aos que levaram e trouxeram Camões da Índia. Ali está a Egina. Curioso, é uma divindade da mitologia grega que está pintada exatamente com os trajes das damas que Camões conheceu. É a Egina que abre os braços para um fogareiro em fogo. O fogo foi aquilo em que se transformou o seu amante Zeus. Mas todo o teto é um tesouro inestimável, e todo o palácio recorda essa época da história nacional. Infelizmente é das coisas menos vistas de Évora, mas há tanta gente que nunca veio a Évora. Eu gostava um dia de fazer uma comparação. Quantos portugueses vão por ano a Badajoz comprar não sei o quê, e quantos vêm a Évora ver estas maravilhas? Eu sei perfeitamente que corro o risco de me acusarem de confundir programas populares com lições na academia. Corro realmente esse risco. Aliás, eu pergunto-me para mim se a diferença é assim tão grande, mas quero pôr aqui um problema cheio de interesse. Todos os estudiosos de Camões têm tropeçado diante de um mistério até hoje absolutamente impenetrável. Ele tem um soneto dedicado a Dom Fernando de Castro. Dom Fernando de Castro foi um dos donos deste Palácio dos Condes de Basto, e quando chega ao fim tem um terceto que é uma perfeita charada que até hoje ninguém entendeu. O soneto é este: exemplo toma nisso de Dardânia, que se a Roma com ele aniquilaste, nem por isso Cartago está contente. Bom, isto não se entende, isto não faz sentido, que diabo? Bom, devo dizer que Dardânia quer dizer Troia. Agora pensem nisto. O que aconteceu em Troia é que mandaram destruir a muralha para fazer palácios. Aqui o Dom Fernando de Castro
destruiu a muralha para fazer um palácio por cima. Que se a Roma com ele aniquilaste, o Dom Fernando de Castro foi ao templo, roubou estes bocados de colunas, aniquilou o templo de Roma e trouxe-as para aqui para enfeitar o jardim. Nem por isso Cartago está contente. Se forem lá acima, veem pintadas na parede cenas da conquista de Goleta, onde ele tomou parte, e a Goleta era em Tunis, que nós, portugueses, confundíamos com Cartago. Reparem os 3 elementos do poema enigmático. Exemplo toma disto de Dardânia, deitaste abaixo os muros de Évora, que se a Roma com ele aniquilaste, roubaste as colunas do templo de Évora. Nem por isso Cartago está contente, lá está em cima a tomada de Cartago. É claro, eu posso asseverar que esta seja a solução do mistério? Não posso. O que lhes posso dizer é uma coisa. Até hoje, ninguém apresentou nenhuma outra solução. E quem tiver uma resposta melhor, que me escreva a dizer qual é. Todos estes palácios, todos estes conventos em Évora foram testemunhas de dramas e de histórias, muitos dos quais hoje estão completamente esquecidos. Eu escolhi este, vim aqui, como veem, estou no que resta de um antigo convento. Era o convento do Calvário. Ainda tenho junto de mim a sineta que convocava as freiras para as orações. E neste convento passou-se a história do bichinho de conta. Uma história que eu acho que é um nobre exemplo de heroísmo feminino e que por isso eu vou recordar. Era no tempo do Marquês de Pombal. O Marquês de Pombal aproveitava o facto de ser um homem com um enorme poder para casar os filhos com as mais ricas herdeiras do reino, e quando chegou o segundo filho, ainda era um bocado garoto, ele tinha 15 anos, mas ele resolveu casá-lo com uma menina muito rica, uma Isabel Juliana de Sousa Coutinho, e disse: pronto, o casamento vai-se fazer, é no dia tantos, toca a casar. Só que a rapariga tinha namorado. Namorava um parente, Dom Alexandre de Sousa Holstein, que era da idade dela, não era nenhum garoto como o filho do Marquês, e era do Alexandre que ela gostava. E, portanto, disse: não caso. O Marquês não casa. Quem é a menina para me dizer que não? Mandou-a levar à força para o oratório da avó. Foi ele próprio, o Marquês, serviu de padrinho, pediu ao filho, que era um latagão posto do outro lado, serviu de padrinho do noivo, chamou para os casar logo ali. O irmão, o Monsenhor Paulo de Carvalho, que era nem mais nem menos. Ele era Monsenhor na Patriarcal, ele era o administrador da Santa Cruzada, ele era nem mais nem menos que inquisidor-mor no reino de Portugal. Era um homem de grande respeito e foi ele que os casou. Pronto, ficaram casados. Agora, quer queiram, quer não, estar casados. Só que aí a menina, a Isabelinha, disse: isso é o que vocês dizem, eu não aceito este homem. E de tal maneira se conduziu, de tal maneira furtou-se completamente, que o marido não conseguiu de todo em todo, ao fim de muitos meses, consumar o casamento. É então que o próprio Marquês de Pombal, já muito aborrecido, dizia: o que é que o rapaz há de fazer? Ela porta-se como um bichinho de conta,
Como sabe, o bichinho de conta fecha-se sobre si mesmo, faz uma continha e não há nada a fazer. A rapariga era um bichinho de conta. Bom, é o próprio Marquês de Pombal, perante essa situação, que se estava a tornar caricata. Então, que diabo, o rapaz não conseguia... Bom, e é o Marquês quem decide pedir a anulação do matrimónio com o fundamento de que não estava consumado. É claro, com o poder do Marquês de Pombal, rapidamente as autoridades anularam o matrimónio, mas aí disseram, bom, mas a menina não julgue que se fica a rir. E trouxeram-na presa para este convento. Ela entrou aqui em 1772. Estava Pombal no cume do seu poder. Fecharam-na numa cela com grades que tinham espetos para fora e de onde só via a luz que vinha do alto. Ela esteve aqui 5 anos, sem ver ninguém, sem receber visita alguma e sempre com recomendações, vê lá minha filha, arrepende. Aguentou até 77. Até que, em 1777, é o próprio Marquês de Pombal que perde o poder. Como sabem, morreu o rei Dom José. Quando morreu o rei, o Marquês foi mandado para Pombal. E a Isabel pôde sair aqui da sua dolorosa prisão de 5 anos. O noivo continuava à espera dela, o Dom Alexandre. Casaram, ele era um diplomata brilhante, foram felizes e o primeiro filho que tiveram, Pedro de Sousa Holstein, veio a ser nem mais nem menos que essa grande figura histórica que é o primeiro Duque de Palmela. Como sabem, deve-se ao Duque de Palmela o triunfo das ideias liberais em Portugal. Nunca houve nem conde, nem marquês, nem duque de Évora. Évora foi sempre cidade real. E é exatamente por isso que tem um conjunto de monumentos tão surpreendente. Aqui tudo é monumental. Olhem, por exemplo, para essa janela. Chamam-lhe Janela do Garcia de Rezende. Vale a pena falar em Garcia de Rezende. Garcia de Rezende é uma das personagens mais fascinantes da primeira metade do nosso século XVI. Ele foi, chamava-se moço da escrivaninha do rei Dom João II, isso quer dizer secretário particular. Bom, mas além disso, era um artista, era debuxador, era ele quem desenhava, era ele quem organizava as festas, mas principalmente deve-se-lhe o cancioneiro geral. Ele, durante toda a vida, foi recolhendo mais de 1000 poemas de centenas de poetas, uns melhores, outros piores, naturalmente, mas devemos ao Garcia de Rezende poder fazer uma ideia clara da evolução da lírica portuguesa durante todo o século XV até ao meado do século XVI. E escreveu, além disso, ele próprio, a Miscelânea. A Miscelânea é um dos meus livros prediletos, porque eu não digo que seja assim um livro muito inspirado, mas é um livro que revela uma coisa muito importante. Garcia de Rezende tinha a consciência da mudança. Ele percebeu que viveu numa época em que o mundo se transformava completamente. E na Miscelânea, um longo poema, tem mais de 3000 versos. Estou aqui numa capela que ele fez construir para lhe servir de sepulcro. Esta lousa funerária foi desenhada por ele próprio. Aqui em cima diz Sepultura de Garcia de Rezende.
E tudo isto, meu Deus, está no Estado, está no Estado. Então, é este o caso que a gente faz dos monumentos dos nossos grandes escritores. Isto é uma peça única em Portugal. Isto é uma das joias da nossa civilização. Eu às vezes faço estes apelos, uma vez ou outra sou ouvido, mas, ó senhores, olhem por isto, por amor de Deus, olhem por isto. Garcia de Rezende leva a sua admiração por Dom João II até ao ponto de o considerar santo. Santo, nem mais nem menos. Ele escreve exatamente estas palavras: dos seus povos muito querido e dos grandes muito temido, que eram contra ele ajuntados, os quais foram justiçados, e ele, por santo, havido. Ele, por santo, havido, quer dizer que quando ele mandava cortar a cabeça aos fidalgos, o povo o considerava santo. Eu tenho dúvidas, eu não sei se um tirano que manda cortar cabeças alguma vez pode ser santo, eu não sei. Os meus telespectadores ajudem, porque eu estou realmente hesitante no juízo que deva fazer. Dom João II tem aspectos muito sombrios. Enquanto o fiel Garcia de Rezende dizia que o considerava um santo, o Marquês de Montemor acusava-o de ter assassinado o próprio pai, o próprio rei Dom Afonso V. E eu não sei qual é a verdade a esse respeito. Tudo isso é tenebroso. É certo que ele nem ao enterro do pai quis ir. Isso é absolutamente certo. Não sei, na verdade, é um grande rei que tem a noção da força do poder real, que se faz obedecer e que transforma este pequeno país numa nação com peso político. Tudo isso é verdade. Mas para isso seria preciso matar tanta gente. Ele foi realmente um tirano que usou constantemente o punhal assassino na sua política. Junto de mim está uma estátua de Cristo. Reparem, com imensa doçura, ele parece que nos aconselha e repreende. E eu sei o que ele tem para me dizer. São palavras da Escritura. Não julgueis, para não terdes de ser julgados, porque com a mesma medida com que julgardes, vos julgarão. Eu sei, mas se eu pudesse responder, dizia-lhe: Senhor, mas vós também foste julgado e condenado, e hoje há muitos milhões de pessoas na terra que julgam e condenam os vossos julgadores. E de mim para mim faço uma pergunta: o que seria a justiça se os julgadores nunca pudessem ser julgados?
Música